Olá, eu sou o professor André de História e na aula de hoje estudaremos a Era Vargas. A Era Vargas é o período compreendido entre 1930 e 1945. Ela começa com a Revolução de 30, que leva ao poder Getúlio Vargas, e termina em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Vamos ver os antecedentes desse acontecimento. Então, a Era Vargas, ela inicia-se, na verdade, com a crise da República Velha. A crise econômica de 1929, que leva ao craque da Bolsa de Nova York, espalhando a crise econômica pelo mundo inteiro, afeta o Brasil. Até aquele momento, o setor mais poderoso de nossa elite eram justamente os cafeicultores paulistas, os produtores de café do estado de São Paulo. A crise de 29 os afetou enormemente. Como o café era um produto não de primeira necessidade, com a crise econômica, muitos países que importavam café brasileiro o deixaram de fazer, em especial os Estados Unidos, que era o maior importador do café brasileiro. Essa queda na procura do café levou a uma crise do valor do café e, de uma hora para outra, a principal elite econômica do país, os cafeicultores paulistas, perderam justamente o seu poder econômico. Com a crise do preço do valor do café, a elite paulista cafeicultora viu o seu poder econômico diminuir. E como consequência, ela viu também o seu poder político diminuir. Apesar disso, a elite cafeicultora conseguiu fazer eleger o seu candidato presidente, Júlio Prestes, nas eleições de 29. Sabemos que essas eleições da República Velha elas eram extremamente fraudulentas, não havia um controle, uma fiscalização independente dessas eleições. Então essa elite paulista, apesar de ter perdido seu poder econômico, ela ainda controlava a máquina pública e através disso ela faz eleger o seu candidato, derrotando Getúlio Vargas, que era o candidato da oposição. Porém, muitos setores da sociedade brasileira que ao longo da década de 20 já se colocavam contra essa estrutura de poder da República Velha, estamos falando aqui as camadas urbanas, ou seja, estamos falando principalmente dos profissionais liberais, jornalistas, professores, advogados, o jovem oficialato das Forças Armadas, no caso os tenentes, né? Lembrando aqui que esses tenentes responsáveis pelo tenentismo, uma série de revoltas na década de 20 contra o sistema vigente que partiu desses tenentes, e também da burguesia industrial brasileira, que começa muito lentamente a surgir no eixo Rio-São Paulo. Pois bem, esses setores todos, aliados a oligarquias rurais, ou seja, grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, descontentes com os cafeicultores paulistas, todos esses grupos acabam se unindo em torno da figura de Getúlio Vargas e, juntamente com as Forças Armadas, em 1930 elas dão um golpe, impedindo a posse de Júlio Prestes e levando ao poder Getúlio Vargas. É assim que se inicia, então, a Era Vargas. Tradicionalmente, a Era Vargas é dividida em 3 períodos. O primeiro período é conhecido como o governo provisório, que vai da chegada do poder de Getúlio Vargas até a promulgação da nova Constituição, a Constituição de 1934, então 1930 a 1934. O segundo período é o chamado governo constitucional, é um período um pouco mais curto. Ele vai de 35, que é quando Getúlio Vargas toma posse como presidente eleito indiretamente, e vai até 1937, quando Getúlio Vargas dá um segundo golpe, estabelecendo uma nova organização estatal e abolindo essa Constituição de 34, estabelecendo uma nova Constituição autoritária. O terceiro período é conhecido como Estado Novo, ou como eu gosto de falar, ditadura do Estado Novo. Por quê? Com a abolição da Constituição de 34, que era uma Constituição extremamente, para os padrões da época, extremamente democrática, que estabelecia eleições diretas, participação popular, que garantia uma série de liberdades individuais, muito semelhante à nossa Constituição atual. A Constituição de 37 foi uma Constituição outorgada, ou seja, ela foi imposta por Getúlio Vargas à população, e essa Constituição era uma Constituição que dava então ao presidente Getúlio Vargas plenos poderes. Por isso esse último período, conhecido como Estado Novo, eu gosto de chamar de ditadura do Estado Novo. Estado Novo é o nome que o próprio Getúlio Vargas e os seus assessores deram a esse novo período
do Estado brasileiro, porque na visão deles eles estavam construindo um Estado novo, uma nova forma de organização estatal, que apresentava sim algumas novidades, mas era uma forma ditatorial e autoritária. O governo provisório inicialmente é marcado pela tentativa de combate à crise econômica. Para isso, Getúlio Vargas vai colocar em prática a queima das sacas de café, porque o que acontecia? Havia uma grande produção de café, esse café não era vendido, não havia mais demanda internacional por causa da crise econômica de 29, então o preço do café caía. O que o Getúlio Vargas e sua equipe econômica colocam em prática? A queima dos estoques das sacas de café. Então o governo brasileiro comprava o excedente desses estoques, ou seja, o que sobrava, o que não era vendido, e queimava essas sacas. Isso pode parecer absurdo, mas dessa maneira o governo brasileiro conseguiu lentamente reequilibrar o preço do café. Naquele momento, embora Getúlio Vargas tivesse as elites cafeicultoras paulistas como suas inimigas, ele sabia que o café ainda era o carro-chefe da economia brasileira, ou seja, toda a economia brasileira dependia da cafeicultura. Então, para recuperar a economia brasileira, era necessário recuperar a cafeicultura. Então, logo de cara, a gente já vê que o Getúlio Vargas, apesar de ele próprio ser um latifundiário do Rio Grande do Sul, ele é um estadista, no sentido de que ele, como gerente do Estado brasileiro, ele vai pensar o Estado brasileiro na sua totalidade. Ele vai atuar além dos seus próprios interesses individuais e de classe. Ele poderia, por exemplo, governar apenas para os latifundiários, mas ele vai cuidar então do problema do café, que era um setor rival dele, então ele vai ajudar os rivais dele, e ao longo do governo dele, ao longo da era Vargas, ficará claro que o Getúlio Vargas colocará em prática um projeto de industrialização do país, assim como também ele vai atender interesses dos trabalhadores urbanos. Ele vai atender o interesse desses trabalhadores urbanos promulgando a consolidação das leis do trabalho, ou seja, um conjunto de leis trabalhistas que vão ser consolidadas e vão passar a valer em todo o território nacional. São essas leis que vão garantir direitos básicos aos trabalhadores, como férias, falta médica, aposentadoria. Então o Getúlio Vargas, apesar de latifundiário, como estadista, ele atuava para além dos seus interesses, para além do seu próprio umbigo. E aí está realmente a importância de Getúlio Vargas para a história do nosso país. Além da manutenção do preço do café, durante o governo provisório, o Getúlio Vargas vai tomar uma medida muito importante de nomear interventores para os estados do país. Esses interventores substituiriam os governadores que, ao longo da República Velha, faziam parte daquele esquema de fraude eleitoral capitaneado, liderado pela elite cafeicultora paulista. Então ele vai nomear interventores, esses interventores em cada estado brasileiro vão colocar em prática políticas públicas e econômicas convergentes com as ideias de Getúlio Vargas. No caso, isso trará um certo descontentamento no estado de São Paulo, pois o interventor nomeado por Getúlio Vargas não será aceito pela elite paulista. Essas tensões vão se agravar até que em 1932 o estado de São Paulo se rebela contra a Federação Brasileira. Esse evento, essa guerra entre o Estado de São Paulo versus o resto dos estados brasileiros é conhecido como Revolução Constitucionalista. O estopim da Revolução Constitucionalista foi a morte de 4 estudantes paulistas por tropas a mando de Getúlio Vargas, Martins Miragaia, Drauzio Camargo, e as iniciais dos nomes desses estudantes, MMDC, vão se tornar um acrônimo que vai ser o símbolo da luta paulista contra Getúlio Vargas. Os paulistas acabam sendo derrotados, as tropas federais são vitoriosas, mas, de certa maneira, a luta paulista acaba sendo moralmente vencedora, porque uma das bandeiras, uma das exigências do Estado de São Paulo era a realização de uma nova Constituinte, o estabelecimento de uma nova Constituição, e para que essa Constituição limitasse o poder então de Getúlio Vargas, que durante o governo provisório governava à base de decretos, ou seja, ele tinha um governo extremamente centralizado e autoritário. Em 1933 é realizada uma Constituinte e pela primeira vez na história do nosso país,
o voto feminino ocorre em todo o território nacional. Já no final da década de 20, o voto feminino ele já surge em algumas cidades, alguns estados, mas é apenas em 1933, ou seja, do ponto de vista histórico muito recente, que o voto feminino é estabelecido no território nacional. São feitas então essas eleições para Constituinte e esses deputados da Constituinte formam uma nova Constituição. Essa nova Constituição estabelecia eleições diretas para a presidência da República e garantia uma série de liberdades e direitos individuais e sociais, que incomodaram boa parte das elites dominantes do país. Apesar dessa Constituição ela estabelecer eleições diretas para a presidência da República, ela possuía um dispositivo transitório, ou seja, uma espécie de entre aspas, uma gambiarra que se aplicava apenas naquele momento. E esse dispositivo transitório dizia que a primeira eleição dessa Constituinte seria indireta e seria realizada pelos deputados da Constituinte, ou seja, os deputados eleitos pela população é que votaram para escolher um novo presidente. E o novo presidente eleito foi o Getúlio Vargas. Então o Getúlio Vargas continua no poder através de uma eleição indireta. E aí inicia-se o segundo período da Era Vargas, que é conhecido como o governo constitucional. O governo constitucional foi marcado por muitas tensões, por uma grande polarização política. De um lado, nós podemos dizer que setores ligados à esquerda brasileira que exigiam a implementação dos direitos sociais da Constituição de 1934. Do outro lado, mais à direita, nós tínhamos setores que, preocupados com esse excesso de direitos que a Constituição de 34 garantia, preconizavam que um arrefecimento, uma radicalização, uma abolição dessa Constituição e a instituição de um governo autoritário capaz de controlar a população. As tensões desse período ficam ainda mais fortes com a Intentona Comunista, que foi uma revolta ocorrida em novembro de 1935 no Nordeste, no Rio de Janeiro, onde alguns quartéis militares influenciados pela ideologia comunista acabam se revoltando contra o governo federal. Essa revolta ela foi organizada pelo Partido Comunista do Brasil, sob influência soviética e sob a liderança de Luiz Carlos Prestes. Os principais revoltosos foram presos, o Luiz Carlos Prestes foi preso e a sua mulher, Olga Benário, uma judia alemã, ela acaba sendo deportada para a Alemanha, onde em 1942 ela acaba morrendo em um campo de concentração. Pois bem, a Intentona Comunista acabou aumentando ainda mais o medo dos setores conservadores da sociedade de que a população brasileira pudesse se revoltar ou pudesse exigir mais direitos, maior participação política. Tudo isso leva a esses setores conservadores se aproximarem do Getúlio Vargas e, junto com eles, pensarem já numa medida para acabar com a Constituição de 34, e isso acaba desencadeando no golpe de 37, o golpe do Estado Novo. O golpe de 37 ele é antecedido por uma mentira, uma das maiores mentiras da nossa história política, o chamado Plano Cohen. Esse Plano Cohen seria um plano comunista, uma espécie de Intentona Comunista parte 2, que iria ocorrer em todo o território nacional, mas hoje nós sabemos que esse plano ele foi um plano fictício, foi forjado por, na época, o capitão Olímpio Mourão Filho, que em 1964, já general, daria início ao golpe militar. Pois bem, esse plano Cohen era um plano fictício, no qual dizia-se que era um plano comunista para a tomada do Brasil. É importante notar que o nome desse plano, Plano Cohen, Cohen é um sobrenome de judeu. E nessa época, sob influência do fascismo e do nazismo, o comunismo era considerado uma espécie de ideologia política judia e, portanto, deveria ser combatido. Então vejam que o governo Vargas, embora não possa ser classificado como um governo fascista propriamente dito, ele tinha sim inspiração em ideias nazifascistas da Itália e da Alemanha. Com o golpe de 37, então, Getúlio Vargas, ele anula a Constituição de 34 e ele impõe uma nova Constituição pensada por ele e pelos seus correligionários políticos. Essa nova Constituição, chamada de Estado Novo, ela, na verdade, concentrava os poderes na mão de Getúlio Vargas e
retirava muitos dos direitos individuais das pessoas, assim como acabava com as eleições diretas para a presidência da República. Apesar de Getúlio Vargas implantar então uma ditadura, ele era um político muito hábil, uma pessoa muito inteligente e fazia uma leitura muito peculiar da nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que ele estabelece uma ditadura, é no Estado Novo que ele vai colocar em prática muitas das realizações da Era Vargas. É nesse período que ele vai, por exemplo, estabelecer a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que são as garantias mínimas que nós trabalhadores temos até hoje. É nesse momento também que ele dá início a um processo de industrialização do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Essa industrialização brasileira vai ser então orientada pelo Estado. Antes disso, nós tínhamos focos de industrialização aqui na região sudeste, mais precisamente Rio de Janeiro e São Paulo. Mas é a partir então do Estado Novo, durante a Era Vargas, que vai se iniciar um processo de industrialização brasileira. Processo esse que não se encerrou até os dias de hoje. Apesar desses avanços, o Estado Novo foi uma ditadura e o Getúlio Vargas vai estabelecer o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai cuidar basicamente de duas coisas: censurar notícias que não eram favoráveis ao governo e trabalhar para construir uma imagem muito positiva de Getúlio Vargas para a população brasileira. Então, de certa maneira, Getúlio Vargas estabelece políticas que beneficiam parte da população, e essas políticas vão colaborar para a sua popularidade, ao mesmo tempo que ele estabelece um programa oficial de valorização da sua própria imagem. E essas duas coisas, a sua propaganda política e as suas políticas públicas, é que vão contribuir para a imagem duradoura de Getúlio Vargas, o nosso imaginário político. É nesse período que ocorre no mundo a Segunda Guerra Mundial. A princípio, embora Getúlio Vargas tivesse um governo com características que o aproximassem da Alemanha nazista e da Itália fascista, Getúlio Vargas sabia que era o ideal para ele se manter neutro. Porém, ele acaba sendo pressionado por ambos os lados da guerra. De um lado, os Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, os aliados, mas principalmente os Estados Unidos vai pressionar muito Getúlio Vargas para que o Brasil entrasse ao lado dos aliados. Por outro lado, a Alemanha nazista vai cortejar o Getúlio Vargas. Na medida do possível, Getúlio Vargas vai se mantendo neutro, mas essa neutralidade chega a um limite quando o governo norte-americano faz um ultimato ao Brasil: ou você está com nós ou você está contra nós, e quando também embarcações brasileiras acabam sendo afundadas por submarinos alemães no Atlântico. Nesse momento havia uma grande guerra naval no Atlântico, onde os submarinos alemães afundavam barcos mercantis de várias nações, incluindo o Brasil, porque essas embarcações levavam suprimentos, por exemplo, para a Inglaterra, que era uma ilha, e sofreu uma tentativa de bloqueio naval alemão. Tudo isso contribuiu então para que Getúlio Vargas entrasse ao lado dos aliados, para que o Brasil entrasse ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Oficialmente o Brasil declara guerra à Alemanha em 1942 e aos demais países do eixo, mas é somente em 1944 que tropas brasileiras irão participar do conflito. As tropas brasileiras vão participar no chamado cenário italiano, no sul da Itália, tropas terrestres e tropas de aviação. O material da aviação brasileira será fornecido pelos Estados Unidos e as tropas brasileiras ficarão sob orientação, sob comando tático das Forças Armadas norte-americanas. A vitória na Segunda Guerra, de certa maneira, ela leva ao final da Era Vargas. Por quê? Criou-se uma situação muito paradoxal. O Brasil lutava numa guerra mundial contra as ditaduras do eixo, as ditaduras nazista, alemã e fascista italiana. Ao mesmo tempo que o Brasil tinha aqui, com Getúlio Vargas, uma ditadura de inspiração fascista, que não era totalmente fascista, mas que havia algumas semelhanças. Então, conforme o Brasil retorna vitorioso da Segunda Guerra Mundial, começa a haver um questionamento mais forte da validade da ditadura do Estado Novo. Por um lado, havia uma vontade de setores da sociedade brasileira de colocar um fim à ditadura de Vargas e também de tirar do poder Getúlio Vargas. Por outro lado, havia um setor, o Getúlio Vargas é uma figura muito popular, havia setores que eram favoráveis ao desmonte da ditadura, mas à manutenção de Getúlio Vargas no poder. Afinal, ele era muito popular em virtude de suas medidas trabalhistas.
Esse movimento de apoio a Getúlio Vargas ficou conhecido como queremismo, ou seja, queremos Getúlio no poder, sem a ditadura, mas Getúlio na presidência. No final das contas, Getúlio Vargas é deposto pelas próprias Forças Armadas, as mesmas que o apoiaram durante a ditadura do Estado Novo, são as mesmas que agora vão o tirar do poder. As mesmas forças, então, militares que apoiaram o golpe de 37 são as mesmas forças que vão depor Getúlio Vargas. Na sequência, estabelecida uma nova Constituição. Essa nova Constituição previa eleições diretas para a presidência da República, e aí é eleito o general Eurico Gaspar Dutra, que havia auxiliado Vargas no golpe de 37, que havia comandado as tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial e que havia deposto o próprio Getúlio Vargas. Mas esse não é o final de Getúlio Vargas. Ele irá retornar à presidência da República, mais uma vez ainda eleito, mas isso vocês verão em aulas mais para frente. A Era Vargas é uma etapa fundamental da história do Brasil e muitos historiadores, eu incluso, consideram um momento de divisão da história do Brasil. Nós temos o antes da Era Vargas e o depois da Era Vargas. Antes da Era Vargas nós temos um modelo de sociedade, um modelo de país. Pós Era Vargas nós temos um outro modelo. Antes da Era Vargas, o Brasil era essencialmente um país agrário, ou seja, a economia girava em torno da produção agrícola e a maior parte da sua população vivia no campo. A partir da Era Vargas, isso começa a mudar. Obviamente que essas mudanças já vinham ocorrendo no final da República Velha, já na partir da década de 20. Mas a partir da Era Vargas, elas têm um grande boom. Ou seja, a partir da Era Vargas, o Brasil passa a se tornar esse país que nós conhecemos hoje, ou seja, um país urbano, com a maior parte da população vivendo nas cidades, e um país industrializado, ou pelo menos com algumas regiões industrializadas, notadamente o sul-sudeste do país. Essa industrialização brasileira ela é iniciada então por Getúlio Vargas, e isso é muito típico da industrialização brasileira. Diferente, por exemplo, do processo de industrialização da Inglaterra e dos Estados Unidos, no caso do Brasil, a industrialização brasileira ela vai ser capitaneada pelo Estado brasileiro, ela vai ser organizada, dirigida pelo Estado brasileiro, como é até os dias de hoje. Essa população, ele era um latifundiário, mas que estabeleceu um programa de industrialização do país. Ele era rival da oligarquia cafeicultora paulista, mas estabeleceu medidas econômicas que ajudaram a salvar o preço do café. Então o Getúlio Vargas é uma figura muito complexa e as suas conquistas políticas, as suas realizações políticas lá da década de 30 e 40, elas se fazem sentir até os dias de hoje. Para quem tem interesse, o discurso de posse do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, no discurso de posse dele, ele disse que o objetivo do governo dele era desvarguizar o país, ou seja, era flexibilizar as leis trabalhistas e desestatizar o país, ou seja, acabar com as empresas estatais. E, de certa maneira, esse atualmente é a grande discussão econômica que nós vemos no país. Os nossos últimos governos têm pregado a desestatização, a privatização e a flexibilização das leis trabalhistas. Por outro lado, outros setores da sociedade têm definido o quê? A manutenção dessas leis trabalhistas e a manutenção dessas empresas estatais, alegando que uma nação rica, uma nação soberana, é uma nação que garante direitos sociais à sua população e é uma nação que tem controle de parte das suas empresas. Se nós observarmos o desenho econômico dos países do norte europeus, a Escandinávia, por exemplo, estamos falando aí de Suécia, Dinamarca, Finlândia e mesmo de Alemanha, Inglaterra, nós veremos que o Estado tem uma participação econômica muito importante na regulamentação da economia. É isso, façam leitura do texto de apoio que acompanha essa videoaula e realizem as atividades. Para dúvidas e curiosidades, vocês podem mandar mensagens para o meu Facebook pessoal, André Navajas Mário. Vai aparecer escrito em algum lugar, vocês podem mandar suas dúvidas e curiosidades lá. Obrigado.